Olá, amigos, sejam bem-vindos ao segundo capítulo da série Investigações Investigativas, puxando o fio vermelho da meada. Esse fio puxou umas coisas, gente. Bom, aguardem. Bom, no primeiro capítulo, eu discorri sobre como eu estava procurando alguns alfarrábios antigos relevantes para a minha pesquisa para a série que eu estou para lançar aqui no canal, Reflexões sobre a Violência Política, como instrumento de obtenção e manutenção do poder político sobre a sociedade, né? E desde a Revolução Francesa até onde der, até onde eu conseguir ir. Bom, e aí eu achei esse documento aqui de 1987, na verdade o documento em si é de 1848, mas essa edição, uma edição aqui em português do Manifesto Comunista, né? Famoso manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels. Então aí eu discorri um pouquinho aqui, falei um pouco sobre a edição e tal. Aqui é a dupla dinâmica do comunismo, o senhor Marx e o seu cãozinho ideológico de estimação, Friedrich Engels. E aí falei algumas coisinhas aqui sobre o negócio, né, publicado aqui pela editora Progresso, né, vendido numa livraria normal, toda a distribuição normal, não havia nada assim de subversivo, era 1987, já estávamos aí, né, 2 anos aí de Sarney e aguardando aí a primeira eleição direta daqui a alguns anos, a Constituinte aí de 88, e aí estava nisso aí, o rock and roll rolando, rock pop, muito reverb e coros, assim, enchendo os ouvidos nas rádios, e aí tá. E aqui temos aqui o manifesto em si, eu não falei, né, eu vou falar somente lá na série, assim, sobre o conteúdo ideológico e histórico dele. Mas eu quis me dedicar mais aqui à propagação desse material no final do século XIX, né? Então, tá aqui, né? Edições em alemão, russo, inglês, polonês, italiano, também foi em francês e dinamarquês, conforme o próprio Marx diz no prefácio da edição alemã de 1872, 25 anos depois do lançamento do manifesto original. E ele mesmo diz aqui que nesses 25 anos, 12 edições alemãs foram lançadas, cerca de uma edição a cada 2 anos. Né? Olha só, a propagação e investimento grande nas principais línguas da Europa da época, e que eram línguas presentes até em países em que elas não eram nativas. Né? Então a propagação foi intensa, e o investimento nisso foi realmente enorme, incessante, relentless. E aí, pesquisando a partir daí a cena do crime, fui lendo nos cantinhos da sala e tal, e aí achei um fio vermelho. Fio vermelho, né? Olha só que coisa. Olha só. Surpresa, surpresa. Tadã! Impresso na União Soviética. Gostou da brincadeira? Não é? Olha que fio vermelho. Entendeu? Bom, aí eu te pergunto, meu caro espectador, co-participante, por que não imprimiram no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais? Por que não imprimiram aqui com os hermanos argentinos, no Paraguai, no México, né? Nos Estados Unidos, ou quem sabe até Cuba, né? Por que não? Pelo menos os camaradas, os tovares de lá, estavam mais perto do que a União Soviética, né? Convenhamos, né? É um lugar distante. Qual era o custo-benefício para a editora Progresso fazer esse tipo de arranjo, né? Então eu fui pesquisar, bom, o que é a editora Progresso, né? Não sei, vamos lá. E, gente, olha só, se preparem porque de lá caiu o queixo. Entendeu? Isso aí que vocês estão lendo. A editora Progresso é uma editora russa, fundada em 1931, período do Joseph Stalin, com o nome de Editora dos Trabalhadores Estrangeiros na União Soviética. Em 1939, mudou seu nome para Editora de Literatura Estrangeira, e depois de uma reordenação que teve lugar em 1963, finalmente mudou seu nome para Editora Progresso, né? Antes do desmantelamento da União Soviética, isso em 1991, publicou livros soviéticos traduzidos ao português, obviamente, espanhol, inglês, francês, árabe e outros idiomas estrangeiros.
Entre eles figuram obras da doutrina marxista-leninista, livros sobre o trabalho, economia, agricultura e ciências sociais. Editava o Manifesto Comunista né? E o Capital, entre muitos outros. Em seu auge, chegou a publicar mais de 750 títulos por ano em 50 idiomas. Eu estou lendo isso certo, galera? 750 títulos por ano em 50 idiomas. Aqui, ó. Sem dizer que eu estou mentindo. Aqui. Isso aqui é o Guinness Book. Aqui é o Guinness Book, Livro dos Recordes, 96, editora 3. Página 146. Bom, quem tiver saco de conferir isso aí, divirta-se. Né? Em 1991, o governo cortou o financiamento da editora. A direção viu-se obrigada a descontinuar e fechar sua divisão de edições políticas distribuídas internacionalmente em 51 idiomas. As futuras edições seriam best-sellers soviéticos e ocidentais de grande demanda, com a distribuição restringindo-se unicamente ao território russo. Como consequência disto, aproximadamente a metade dos empregados da editora foram despedidos. No entanto, apesar de sua reforma, a editora por pouco conseguiu sobreviver às suas grandes dificuldades financeiras. Muito bem. Aqui tem um pouco aí do que ela publicou aqui. Olha só, vocês podem dar uma olhadinha aqui. Né? As publicações diversas aqui da Lenin, né? Muito... A CIA sem máscara. A CIA contra a América Latina. Terrorismo à norte-americana. Teorias modernas a respeito da elite. Olha só que interessante, né? Então você tem aí esse tipo de livro que é provavelmente um livro para causar disruptura e desconfiança quanto aos então aliados norte-americanos do Brasil. Né? Agora vamos ver aqui outra coisa. Vocês dizem, Wikipédia, pô, fala sério, Rogério. Pô, então aqui, ó. Né? Um outro site. Esse site aqui tem a ver com publicações, editoras, etc. Então eu vou aqui ler. Aqui tentar fazer uma tradução safada para pessoas que não têm assim muito, como é que chama? Familiaridade com a língua. Então tá. Ainda que fosse primeiramente fundada em 1931, ano do Stalin, a editora Progresso da União Soviética, baseada em Moscou, ganhou notoriedade depois que tomou o papel da Casa Editorial para Línguas Estrangeiras, né, que era a editora estatal de literatura russa, romances, propaganda, of course, e livros sobre a União Soviética em língua estrangeira. Em 1963, foi quando lá ela recebeu aquele nome, né, o Progress Publisher, ou editora Progresso. Né. Sendo assim, a Progresso se tornou conhecida pela sua pequena história da União Soviética, a série ABC, que aliás, pô, muita gente aí, né, militantezinho de esquerda aí, jovenzinhos de escola e universidade, podiam pelo menos ler isso aqui, né? ABC do partido, ABC do socialismo, o ABC do materialismo dialético. Bom, mas isso aqui deve ser mais difícil mesmo em ABC para algum dessas cabecinhas ocas aí, etc. E a edição de 1979 do Marx e Engels nos Estados Unidos. Entretanto, eles também publicaram livros de ciências e artes, assim como clássicos, literatura infantil, romances e contos ficcionais. Por volta dos anos 80, a Progresso passou a tocha soviética da edição literária e de ciências para as editoras Raduga e Mir, respectivamente. Né? Além do distinto logotipo da editora, uma imagem dividida com o satélite Sputnik na esquerda e a letra Rússia, whatever, para Progresso à direita. Né? E, além disso, né, tinha uma presença constante, comum, em todos os livros da Progresso, o seu pedido aos leitores, no qual se lia, né,
A editora Progresso ficaria muito grata de ter a sua opinião sobre esse livro, sua tradução e seu design, e quaisquer sugestões que você possa ter para futuras publicações. Por favor, mande todos os seus comentários para até endereço, Zubovsky Boulevard 21, Moscou, União Soviética. Então tá aí, ó. Tem endereço caramba, então olha só. Né? O que ele publicou várias coisas aqui, é interessante. US Negroes in Battle, né? Lenin e a libertação nacional do Oriente, aqui, né? Liberdade e consciência na União Soviética. Oh, meu Deus do céu, cada uma. Então vamos lá. Então é isso. E aí, o que aconteceu com a editora? Ela ainda existe? Então, procurando por aqui, eu procurei saber se esse endereço aqui era verdadeiro. Existe mesmo essa porcaria. Aí eu fui lá no Google Maps e achei. Né? Existe aqui o endereço. Então tá aqui. Né? Mas ela já, parece que lá já não existe mais, ela não está mais lá. Então ela se mudou. E atualmente acho que vive online. Porque aqui eu tenho aqui a Progress Publishers. Trabalhos clássicos de ciência social e teoria política, marxismo e socialismo científico, filosofia e autores soviéticos. Ou seja, ela encontrou seu público, né, na Europa, nos Estados Unidos, e aí porque não falta jovens neo-leftistas, novos esquerdistas, né, os pequenos burgueses revolucionários, aí, chamados os que têm dinheiro para gastar em publicações e ficarem aí fazendo, né? Então aqui, ó, então eles continuam existindo e com o mesmo teor, né? O Plekhanov, de desenvolvimento, né? Da visão monista da história, né? Karl Marx, uma contribuição para a crítica da economia política, e assim vai. Então eles continuam aí firme e forte. E aqui, onde você pode encontrar, né, seus hubs regionais, né, nos Estados Unidos, né, no Reino Unido, na Alemanha e na Federação Russa. Então tá aí. Eles continuam existindo e publicando. Então tá aí. Olha lá, aqui está. Né? Terminando aqui, mande a sua opinião sobre o que eles acham, né, do que eles estavam fazendo aqui em 1987, publicando livros em 50 idiomas pelo mundo inteiro. Bom, continuaremos no próximo capítulo. Um grande abraço